desejos que me segue, que não me segue também. Que o Senhor sempre te levante o rosto e te dê paz. Quero conversar com vocês um assunto muito importante. Eu sei que o tempo é pouco, pois a plataforma não nos permite muito tempo. Mas depressão é um assunto muito sério mesmo. Eu passei por 2 depressões. Sim, por 2 depressões. E pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu fui curada. Eu posso dizer para vocês que eu fui curada de depressão. A depressão estava de uma forma que eu já estava desejando tirar a minha própria vida. E isso é um assunto muito sério para nós que somos cristãos. Servir a Cristo, ter fé em Cristo, isso não te deixa totalmente livre de uma depressão. Como missionário, você está falando para mim, mas eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu tenho fé. Mas a depressão, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E ao ser curada de depressão, eu pude perceber um dos motivos que nos leva à depressão, independente de religião, até se você é cristão e segue a Cristo, que vai ao culto todos os dias, que vai ao culto no final de semana. Não sei como é a sua vida com Deus, mas algo muito importante que eu aprendi depois que fui curada da depressão é que, como eu falei logo no início, a depressão tem um início, um meio e um fim. E eu pude perceber que um dos mandamentos que é muito importante, que esse mandamento muitas vezes ele não é seguido e ele se esconde por trás de vários mandamentos. Aquela preocupação de seguir alguns mandamentos que são prioridade, que são muito falados, que é não adulterais, não furtarás, não levantarás falso contra o teu próprio irmão, não matarás, não. Então são vários mandamentos que as pessoas se preocupam de estar ali cumprindo aquele mandamento. Mas tem um mandamento que acaba te trazendo a depressão, que muitas vezes ele não é cumprido, que é que Jesus Cristo resumiu até ele em um mandamento só: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, por que eu falo para você que um dos princípios de depressão é não cumprir esse mandamento? Porque desde o momento que a palavra do Senhor diz: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, aonde é que eu chego à depressão com essa palavra? Que eu aprendi que quando eu coloquei minhas ansiedades, aquilo que eu queria que se concretizasse na minha vida, teve uma situação na minha vida que eu não estava aceitando mais aquela situação na minha vida, e eu orava a Deus, clamava ao Senhor que aquela situação acabasse, e aquela situação não acabava, porque muitas vezes tem coisas que não dependem só de Deus, mas depende também do homem. O homem ouvir a voz de Deus e obedecer. Deus fala ao coração do homem para que ele seja bom, ao coração da mulher para que seja boa, para que tenha atos de bondade com o seu próximo. E muitas vezes a gente espera de alguém uma mudança, a gente espera de um parente uma mudança, e por tanto esperar e aquela situação não ser resolvida, cria-se uma ansiedade. E essa ansiedade, cada dia, com o decorrer daquela situação, às vezes se agravando, agrava-se também a ansiedade ao ponto de virar uma depressão. Por colocar aquela situação como prioridade na nossa vida, acaba fazendo com que a gente se autodestrua por dentro, porque desde o momento que a gente coloca algo ou alguém muito importante, muito mais do que a Deus, ou do que a nós mesmos,
traz uma autodestruição do seu próprio ser, da sua própria alma. E isso é muito sério. Então, quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas e é o nosso próximo que nós amemos, a palavra correta é essa, o nosso próximo como a nós mesmos, é que nós podemos ter equilíbrio espiritual. Porque se eu amo a Deus e o que Ele faz é bom, perfeito e agradável, eu não vou estar ansioso, porque Deus está no controle. O pivô da depressão é a ansiedade, é querer algo, consequentemente, ansiosamente, querer aquele algo e aquele algo não chega, traz a depressão. Confiar em Deus. Entender que o tempo é dele, quem faz é ele, e que no tempo dele as coisas acontecem. Descansar nele. Isaías 64:4. Esperar nele, na certeza que ele está trabalhando. E deixar tudo na mão do Senhor, isso faz com que o seu corpo, a sua alma, fique em paz. E essa paz é que faz com que você tenha equilíbrio na mente. Então, confiar no Senhor, descansar no Senhor, faz com que você tenha paz. Agora, ficar pensando, preocupado, ansioso, traz depressão. E eu fiquei curada da depressão quando eu descansei no Senhor, esperei que um dia Ele podia resolver e também louvei muito, cantei muito. Todas as vezes que eu sentia aquela dor profunda, eu começava a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Enquanto eu não sentisse aquela dor sair de dentro da minha alma, eu não parava de louvar. E assim, dessa forma, foi que eu fui curada de depressão, que é algo muito sério. Descanse no Senhor, confie nele, coloque na mão do Senhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus está agindo. Se você não pode agir, Deus está agindo. Medite nessa palavra em nome de Jesus.